Meus grandes amigos, um bom dia para vocês. Vamos dar continuidade aqui na prova documental, vamos terminar a prova documental aqui nessa aula de hoje. Bom, importante a gente lembrar, como falamos na aula de ontem, da arguição de falsidade documental. É de suma importância para o operador de direito, principalmente aquele que efetivamente queira mexer com o processo civil na qualidade de operador de direito como advogado, promotor de justiça, procurador da Fazenda Nacional, procurador de Estado, entender e assim, como é que a gente pode falar? E compreender o alcance dessa questão relacionada à figura da arguição de falsidade. Principalmente porque se você não contestar a veracidade daquele documento no momento oportuno, falamos na aula de ontem que isso vai gerar a chamada preclusão. Agora, o que nos importa nesse momento aqui da aula de hoje vai ser exatamente o momento da produção da prova documental. A questão é, a prova documental, como nós falamos também nas aulas pretéritas, é tudo aquilo capaz de representar um fato. Então, a pergunta e a resposta são óbvias. Qual o momento adequado para apresentar no processo os documentos? Bom, é lógico que cabe ao réu o autor instruir a sua petição inicial com os documentos que ele achar interessante e o réu na contestação. Aliás, o artigo 434 do Código de Processo Civil é bem claro nesse sentido, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar as suas alegações. Observem interessante, esse ônus no que tange a questão inerente à produção da prova documental, ele é importante também porque ele pode gerar preclusão. Nós não podemos esquecer que o ato processual é um caminhar para frente, melhor dizendo, o processo é um caminhar para frente. Então, se você eventualmente propôs uma ação judicial e esqueceu de apresentar um documento, vamos colocar assim, em tese você não poderá mais o fazer em virtude da figura da preclusão, tá certo? Então, essa é uma particularidade muito interessante quando se fala da produção da prova documental. Existe até uma disposição interessante no artigo 434, que se o documento consistir na reprodução cinematográfica ou fonográfica, pode inclusive ser realizada uma audiência para tal. Agora, embora tenha essa questão do artigo 434, que fala para a gente que os documentos deverão ser apresentados na petição inicial, eu chamo a atenção ou na contestação, eu chamo a atenção para vocês para o artigo 435, que fala que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. Repetindo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos depois dos articulados, ou para contrapor aos que forem produzidos nos autos. Interessante. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que as partes têm um momento adequado para apresentar os documentos, ponto. Mas podem ser apresentados documentos novos, desde que sejam para fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor aqueles que forem eventualmente apresentados no momento posterior. Então, assim, essa é a particularidade, a prerrogativa para se apresentar esses documentos. Inclusive, se admite também apresentação de documento depois do momento que a gente acabou de falar aqui agora, quando esses documentos se tornarem conhecidos, acessíveis, disponíveis após esses atos. Mas a parte deverá comprovar o motivo que a impediu de apresentar aquele documento no momento oportuno. Inclusive, isso pode gerar até uma litigância de má-fé se não for comprovado. Tá certo? Então, resumindo, momento adequado para apresentar a prova documental, petição inicial e contestação. Mas o artigo 435 nos permite a apresentação de documentos novos, desde que eles eventualmente sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois daquele primeiro momento e para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos, tá certo? Agora, toda vez que uma parte foi intimada da apresentação de um documento, ela pode impugnar a admissibilidade daquela prova, ela pode impugnar a sua autenticidade e, como falamos na aula de ontem, ela pode suscitar
inclusive a arguição de falsidade também pode se manifestar sobre o seu conteúdo como um todo, lembrando do ônus da defesa especificada. Lembre-se, o réu vai se manifestar dos documentos do autor na contestação e o autor vai se manifestar dos documentos do réu na chamada réplica, que é muito comum a gente ver no dia a dia como impugnação à contestação. Tá certo? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado. O réu se manifesta dos documentos apresentados pelo autor na contestação, tá certo? E o autor manifesta-se na réplica sobre os documentos anexados à contestação. É o que me diz aqui o Código de Processo Civil. Agora, sempre que uma das partes requerer a juntada de um documento que não seja desse momento, a outra parte será ouvida no prazo de 15 dias, podendo inclusive adotar uma daquelas situações que eu acabei de falar, dentre elas a arguição de falsidade, manifestar sobre seu conteúdo ou outras particularidades mais. Então, isso tudo pode acontecer, mas eu chamo a atenção mais uma vez, o documento que for apresentado no momento posterior tem que ser devidamente justificado sob pena de preclusão, conforme já falamos de forma reiterada sobre isso. Inclusive, hoje, com o CPC novo, pode até ser dilatado esse prazo para a parte se manifestar, obviamente, desde que seja uma manifestação, aliás, seja uma documentação complexa, né? Às vezes o cara junta uma perícia contábil, como eu já tive a oportunidade, com mais de 1000 folhas. Então, realmente, pode acontecer a dilação de prazo para a apresentação dessa documentação. Uma particularidade interessante para a gente caminhar bem para o finalzinho aqui dessa parte da prova documental, e nós já havíamos falado sobre isso, é que há um dever de colaboração de todos para com o Poder Judiciário. E esse dever de colaboração para com o Poder Judiciário traz presente também a possibilidade do juiz requisitar as repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, alguns tipos de documentos, principalmente no âmbito de ações de caráter tributário, ou até mesmo ações envolvendo questões de direito administrativo, já que ele pode requerer, determinar, não é requerer, né? Requisitar as repartições, certidões necessárias à alegação das partes e os procedimentos administrativos, nas causas que forem parte o município, União, Distrito Federal e outras entidades de administração indireta, correto? Bom, se isso acontecer, ele vai mandar tirar as cópias e devolve lá o procedimento para o órgão de origem. E por fim, lembre-se, quando o documento for juntado de forma intempestiva, ou quando o processo já findou e a parte precisa daqueles documentos, ou, inclusive, para fazer prova em outros procedimentos, a parte pode pedir o desentranhamento. Então, lembre-se, serão desentranhados os autos dos documentos que forem apresentados de forma intempestiva, serão também desentranhados do processo quando o processo já findar, mediante cópia, e também se a parte quiser a devolução daqueles documentos, correto? Isso depois de fim. Mas a regra é documento intempestivo, desentranhado. E por fim, eu chamo a atenção para os senhores os artigos 439, 440 e 441, que falam dos documentos eletrônicos, correto? A questão é, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional, ou seja, o físico, dependerá da sua conversão à forma impressa e de verificação da sua autenticidade na forma da lei. Então, se você tiver um processo físico, o documento eletrônico deve ser impresso, correto? E mais uma observação muito interessante, o juiz sempre vai avaliar o valor provante desse documento eletrônico se ele não for convertido. Lembre, sempre permitindo às partes acesso àquele documento. Então, o que a gente conclui? A lei fala da obrigação de se apresentar o documento impresso. Se não apresentar impresso, ele também será válido, mas vai eventualmente apreciar o valor probante daquele documento de acordo com o seu convencimento previsto aí naquele artigo que fala da persuasão racional. E lembre-se mais uma vez, né, já existe legislação específica tratando dos chamados documentos eletrônicos.